Muito boa tarde, galera. Está no ar o segundo episódio do podcast E Agora Psi. Eu sou Magali Florentino E eu sou Nathalie Doyle. e hoje a gente tem dois convidados super especiais para fazer a abertura da temporada Autismo aqui no E Agora Psi. Conosco hoje vamos ter Diego Genta e eu vou falar depois para vocês um pouquinho do currículo desse super profissional que está aqui conosco. E Darlise Tomás. Bom, Diego Genta, eu vou usar minha cola porque o currículo do homem é extenso, né, e merece usar uma colinha. Diego Genta é psicólogo especialista em análise do comportamento aplicada, direcionado ao transtorno do espectro autista e à deficiência intelectual. Nos últimos anos, tem se dedicado aos estudos sobre o desenvolvimento das habilidades comportamentais de comunicação e sociais, promovendo o aumento de repertório, autonomia e qualidade de vida, além de orientação e treino parental. Atualmente, ele é mestrando em psicologia clínica e supervisor na Clínica Futuro Azul, Intervenção Comportamental, onde aplica suas pesquisas e práticas para melhorar o atendimento a indivíduos com TEA e transtornos do neurodesenvolvimento. Diego Genta, é um prazer ter você conosco aqui hoje à tarde, comigo, Tu viu com a como a gente tá Nath. chique Tu hoje? viu só? Olha o currículo da pessoa. É verdade. E eu tenho um prazer em me exibir um pouquinho, que Diego foi meu colega na graduação, no início da faculdade, e é super bacana poder te receber aqui hoje para a gente falar de um assunto que é tão importante e que a gente tem visto um monte na nossa sociedade, né? Cada vez mais o pessoal falando sobre autismo. Então, depois que tu falar para nós um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que você domina muito bem, você disse para nós que hora tu dorme com esse currículo, né? Bom, e eu vou apresentar a Darlise, né? Uma honra também te ter aqui, Thank you. né? Psicóloga infanto-juvenil com ampla experiência em demandas do neurodesenvolvimento, especialista em análise do comportamento aplicada para transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, orientadora parental e especialistas em práticas psicoeducacionais para transtorno do espectro autista. Seja muito bem-vindo ao nosso Obrigada. podcast. Seja muito bem-vindo também, né, Obrigado. Diego? Bom, a gente fez abriu uma caixinha de perguntas, tanto na página do nosso podcast, né, quanto das nossas páginas enquanto profissionais, para que quem está nos seguindo, nos acompanha, quem assiste o podcast, pudesse deixar lá algumas dúvidas, perguntas para vocês. Mas antes eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês também, né, sobre a jornada de vocês dentro do autismo, até a gente chegar aqui e depois a gente parte para as perguntas, tá? Também. Por favor, Diego. Eu Vai começo? o Diego, vai o Diego. Então, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui revendo os colegas, revendo vocês, tendo essa oportunidade. A gente está divulgando um tema tão necessário e tão atual, né? Que pega muitos profissionais de surpresa e tem muitas discussões, até de abordagens em relação a um tema para intervenções, que é algo que vocês também vão querer debater um pouquinho conosco, né? Então, eu me chamo Diego Genta, sou psicólogo, especializado em análise do comportamento aplicada, voltada para o autismo e os transtornos neurodivergentes. Vou contar um pouquinho da minha caminhada até chegar nisso, né? A minha busca, quando entrei para psicologia, era mais voltada a um embasamento até psicanalítico. Mas quando eu comecei a ter vivências dentro do campo, nos meus estágios voltados até... O meu primeiro estágio foi voltado com adolescentes e adultos autistas. Eu comecei a entender que essa ciência, essa abordagem que a gente trabalha, ela faz muito sentido e faz muita diferença na vida dessas pessoas para melhor, trazendo qualidade de vida, dignidade, trazendo essas pessoas, né, de um processo muitas vezes que ficam invisíveis na sociedade, pelas dificuldades e os déficits de uma maneira geral. Então, durante todas essas minhas vivências, a aproximação com essas famílias, né, com os cuidadores, que também é muito importante, as trocas, o acolhimento, como psicólogo falando. Então, isso foi reforçando o meu querer de estar dentro disso que eu faço hoje com muito amor, que é voltado para essas famílias, com os colegas das nossas equipes multidisciplinares, que fazem toda a diferença também. Quando a gente está fazendo um trabalho, eu acho que a gente nunca faz um trabalho sozinho, é contando com uma equipe toda, e juntamente com os pais, com os cuidadores, né, que fazem toda essa diferença aí para a gente conseguir fazer um trabalho assertivo e de qualidade. Então, resumindo, hoje estou aqui, estou mestrando psicologia clínica agora para ir ampliando o conhecimento. Dentro do meu mestrado, eu estou fazendo uma pesquisa, vou falar rapidinho aqui, resumindo. Claro. Estou fazendo uma pesquisa voltada aos cuidadores, então, saúde mental e processo de envelhecimento.
de Interessante. mães 50 a mais com filhos adolescentes dentro do espectro autista, né? E o meu trabalho é muito voltado devido a essa minha vivência. Se percebe, tem muitos estudos que trazem também, né? Que hoje 80 a 85%, uma média, as mães maternam solo esses filhos, não só com autismo, mas com outras Questões, deficiências assim, demandas também, né? também, né? Então, isso é algo que me chama muito a atenção, até pelo sofrimento, dessa falta de rede de apoio, suporte que elas têm. E pensando também, essas mães a gente nasce e já começa um processo de envelhecimento, né? Então, essas mães estão aí já 50 a mais, já está começando mais questões hormonais devido ao processo de menopausa, entre outras questões fisiológicas, mas essas questões do cuidar e do bem-estar do filho, né? E uma pergunta que surge muito para mim dessas famílias que eu atendo, de mães que muito eu ouvi, né? O que que vai ser do meu filho no dia de amanhã quando eu não estiver mais aqui? Então, cada vez mais elas vão se deparando, né, com essa finitude. E vai ficar alguém que elas amam muito e se preocupam muito, e quem é que vai dar continuidade? Então, o meu trabalho é voltado em desenvolver uma intervenção, um suporte que a gente consiga acolher mais essas mães e os pais também, né? Pensando nas mães mais e conscientizando mais esses pais de estarem inseridos nesse processo e que a gente consiga fazer um trabalho que dignifique e dê qualidade de vida aí para essas pessoas. Que Obrigado. Pais, bacana. pais ou outras redes de apoio também, né, que na nossa experiência às vezes tem, né, o avô, a avó, a Dinda, o tio, então uma rede, né, então a gente conversa muito, né, que, e se tem aquela frase, né, a criança ela tem que ser criada por uma aldeia, né, eu sempre falo isso para os meus pais, assim: "Ah, a natureza é sábia, são 2 células para fazer uma, então precisa de mais gente para criar, não importa se é pai, se é mãe, né, quem for, tem que ter um suporte ali, né, a gente Cuidadores, né? Abrangente. cuidadores, a gente tem que olhar também para esse esgotamento, né, do cuidado. Uhum. Perfeito, Que assim. bacana, que bacana. É muito bonito, assim, ver vocês falando sobre esse tema e a gente fica feliz, né, Nath, de saber que tem gente tão boa, assim, como vocês, para estar olhando para o pessoal do espectro, para estar olhando para as famílias, né, e que bacana poder compartilhar esse momento com vocês, né. Darlise, por favor. Chegou a minha vez, então Hum. vamos lá, né, eu prefiro que me chamem de Lise, né, sempre comunico isso aí para todo mundo. Hã, eu sempre conto a minha história do mesmo jeito, assim, né, então, assim, sou uma pessoa teimosa, né, já fui bem mais, ando trabalhando nessa parte, mas, assim, eu entrei na psicologia pensando muito na área, assim como o Diego, assim, uma coisa completamente diferente, eu estava pensando muito na área de psicologia organizacional, né, eu tinha tido experiências, assim, em outras empresas e me deslumbrei, e aí meti na cabeça que não, vou entrar na psicologia e vou ser psicóloga organizacional. E aí comecei a ficar meio desesperada, assim, no primeiro semestre, no segundo semestre, porque não combinava com aquilo que eu tinha idealizado, né, então já vale o aprendizado, a gente vai com muita sede ao pote, né, e tem que estar aberto para as oportunidades. E aí, até não sei se tu vai lembrar, uma professora muito querida nossa, assim, a Séries trouxe uma palestrante, acho que no segundo semestre, e a menina falou, era uma menina da URGS, não vou conseguir lembrar, assim, o nome dela, infelizmente, mas ela começou a dar uma palestra sobre a mudança do DSM, né, do DSM-4 para o DSM-5, que é algo que estava ajudando ali naquela tradução, naquela época, e ela falou especificamente sobre autismo. E aí, pá, assim, caiu meu mundo, eu pensei: "Tá, é isso aí que eu vou trabalhar". E comecei, assim, a buscar estágio, isso foi no segundo semestre, em, sei lá, outubro, novembro, eu consegui, assim, um mês depois eu já estava trabalhando, assim, com aquilo que eu queria. Eu comecei com adultos, e aí me encantei, e daí entra a parte de ser metida, né, eu era aquela estagiária chata, fazia pergunta, incomodava, "Mas por que isso? Por que que ele fez esse comportamento? Por que que ele não vai adiante? Ai, o pai, a mãe e a avó, o que que tá acontecendo?", né. E aí minhas dúvidas foram me norteando para a área comportamental, porque aquela clínica que eu comecei a trabalhar, trabalhava com um sistema mais comportamental, e aí nessa eu fiquei, aí comecei com o adulto, depois fui para a área de adolescente, e aí fiquei com esse amor, assim, né, adolescente, criança, adolescente, criança. E aí me defini assim, né, não,
é isso que eu vou trabalhar. E fui estudando, né? Fui puxando o Diego, fui puxando outros colegas, né? Que psicanálise, que vambora, né? Nada contra, nada Deu super contra, né? certo, Deu fez muito super sentido. certo, né? Fez muito E sentido. vambora, Sou assim. grato por esse puxão de orelha, né? Olha só, é por aqui. É por aqui, vem, fomos encontrando outras pessoinhas, assim, e aí começou assim, essa minha jornada, né? Fui AT também durante um bom tempo, aí depois pensei assim, não, acho que não é só por aí, faz sentido essa área, mas, né, eu sou psicóloga, vamos trabalhar então, né, vamos ser psicóloga e tudo, e aí fui me especializando, né, cada vez mais. Tenho, acho que já até uma marca registrada, assim, de acolher das famílias, de entender, de compreender, de bom, né? Não gosto daqueles pacotes, né, Diego? A gente também comenta isso, né? Nada de pacote fechado. Ah, a criança tem que fazer isso. Não tem que nada. Vamos olhar quem é essa criança, vamos olhar quem é essa família, que escola que ela está inserida, vamos pensar nesse serzinho único e trabalhar para ele se desenvolver. Suas É individualidades. isso que eu acredito, assim, né? E daí entra a minha teimosia. Ponto, paramos aí. É isso, né? E queria dizer assim, sou muito grata por esse momento, assim. Ainda tô me sentindo nervosa, assim, né? Ainda não acalmou, mas vai acalmar. Fui muito faceira, assim, eu dei pulos, assim, quando a Magali me chamou. Aí já corri, contei pro Diego. Sim. Diego, nós somos convidados e tal. Então, é um momento muito bacana, assim, né? Ter os colegas, assim, e gente da graduação, né? Que a gente se aproximou, ficou. Tem mais ali, o Fagner tá escondidinho também. Então, é um momento muito gostoso, assim, estar aqui. Que bom, bem-vinda. Eu acredito, né, Nath, que a gente podia iniciar com a pergunta que abriu a nossa temporada, né? Que foi Perfeito. Eu acho que é uma pergunta até, né, Magali? Acho que o pessoal também vai concordar, que é uma discussão aí sem fim, né? Claro, se tem estudos hoje aí que já mais recentes, né? Ontem, quando eu estava estudando para o podcast aqui, eu estava lendo alguns artigos sobre, né? Mas qual é a nossa intenção hoje? É só a aba que funciona? E aí? E aí, gente? Aí. Só a aba que funciona mesmo? É uma pergunta bem coerente para os dias de hoje, porque tem essa discussão, né? E, claro, a aba está mais em evidências, né? A aba, ela vem se designar por 3 pilares, né? O pilar filosófico, que é o behaviorismo radical, que é onde essa filosofia, né, do Skinner, ela entende o ser humano como monista, né? Então, é um ser só, não tem essa dualidade de corpo, mente, corpo, alma. Nós somos organicamente uma coisa só, e através disso, então, começou-se a estudar e a querer entender mais de como que se funciona, né, os comportamentos dentro que vem a ser o comportamento pro behaviorismo, vem a ser a interação do indivíduo com o ambiente, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão, essa leitura de que somos uma coisa só e que somos estimulados por esse meio, então a gente começou a entender que tem como ir modelando e modificando e ensinando, aumentando repertórios, resumidamente, tá, gente? O behaviorismo, ele tem uma pegada muito darwinista, que é bem esse olhar, né, de que essa ciência é uma ciência das questões naturais, né? A gente fala ciências humanas, mas para nós isso até o Lucelmo estava trazendo, o Lucelmo Lacerda, né, que é uma referência muito forte, nessa questão de que quando a gente olha pro homem, né, como somos animais, cada um com as suas especificações. Nós nos diferenciamos muito pela questão dos comportamentos verbais, que a gente chama, que aí entra várias especificações que a gente trabalha também, tá? Mas dentro desse olhar, quando a gente olha de que forma que a gente vai trabalhar esses comportamentos, quais são os ganhos, qual é a qualidade de vida que a gente vai conseguir modificar e melhorar na vida dessas pessoas. Então tem todo esse olhar filosófico, e aí vamos para o segundo pilar, que é o pilar experimental, né? Que é onde pegam essas informações, pegam esses dados que são trabalhados, são mensurados, e aí a gente começa a ter comprovações científicas através de gráficos, muitas vezes, que é esse estudo, né? Que é o que nos ampara também. A gente trabalha com gráficos para entender o que está dando certo, o que pode dar certo, o que pode ser mudado, alterado em prol daquele indivíduo que a gente está atuando.
E tem o terceiro pilar que chega na gente, que é a análise do comportamento aplicada, que é quando a gente está na linha de frente para melhorar, para promover qualidade de vida para esses indivíduos através desses outros 2 pilares, né, embasado nessa ciência toda. É o famoso mão na massa. Exatamente. Então, quando vem essa pergunta é interessante, meninas, porque não é só aba, mas são as ciências que são comprovadas cientificamente. Nós temos Baseado em evidência, né? baseados em evidências, exato. Nós temos outras práticas, nós temos aí o TIT, nós temos aí A TCC. a TCC, nós temos aí a CAA, que a gente chama de comunicação aumentativa alternativa, Integração sensorial. sim, integração sensorial, a musicoterapia. Então, existem várias outras práticas que corroboram aí dentro desse ambiente, né, para desenvolver e melhorar o repertório, a vida Claro. desses indivíduos, Até porque, assim, o ser humano, ele é complexo, né? as suas Eu complexidades. acho que, assim, o analista do comportamento tem que ter a humildade, às vezes, de admitir, assim, nem toda criança, nem toda família vai se adaptar ao programa, né? É baseado em evidência, a gente sabe que funciona, ok, mas, de novo, a gente pensar na individualidade, né? Quando vê bom, a aba não serve, mas o TIT resolve, né? Não se deu bem com a aba, mas talvez aumentando outro tipo de programa comportamental, a TCC, né? O que que tem que haver, né? Tudo lá na graduação a gente aprendeu, né? Depende, né? Dava até pra fazer um cartaz, assim, tudo depende. Uma plaquinha, né? Isso, depende o quê? Qual é o Perfil. repertório daquela criança? Qual é a disponibilidade daquela família para as Funcionamento da terapias? família. Quais são as condições financeiras? A gente sabe que o ABA é oneroso, né? Funciona, é excelente, está sendo taxado de padrão ouro, né? Mas não é só essa andorinha aí que vai fazer verão, né? E a gente tem que olhar, assim, a nível de saúde, a nível de Brasil, o que que a nossa população tem condições, né? O que a gente consegue de acesso bom, enquanto minha criança não consegue a aba e eu tô lutando aí para conseguir esses direitos, o que mais que eu posso buscar para que ela consiga, né, se desenvolver, consiga ter autonomia, consiga brincar com um amiguinho, né, ser convidado para aniversário, né? Então, assim, bom, treino de habilidades sociais, né? Sim, Del sim. Prestes, então tem assim um caminho aí, né? Então, são forças complementares, mas não são únicas. Né? E eu acredito que, indiferente da abordagem ali, seja TCC, seja aba, algo que é fundamental que tenha é a orientação parental. Perfeito, Eu perfeito. ia É trazer isso aí. agora, Magali. A aba se diferencia em alguns elementos justamente por isso, né? É uma intervenção intensiva, e aí vem o que a colega Liz estava trazendo, né? A gente tem que ter uma análise, um olhar para entender o perfil, quais são as necessidades dessa criança, dessa família, para elaborar, para avaliar, elaborar um plano individualizado que atenda essas necessidades e que também dê esse suporte, essa instrumentalizada nesses pais, né? Que estão perdidos, e hoje a gente percebe muito assim, infelizmente ainda ocorre bastante, dos pais ficarem passando de clínica em clínica. Porque a gente entende que isso está crescendo no Brasil, mas está deficitário ainda para muitos profissionais. Estão vendendo aba hoje, estão banalizando a ciência aba. Esse é o meu entendimento em muitas. É uma venda de pacote quase, É, né? exatamente. Eu acho que uma coisa também da gente ressaltar, né? Assim, quando a gente traz essa questão de estar pulando de clínicas em clínicas, de profissionais em profissionais, a gente vai encontrar opiniões diferentes, a gente vai encontrar alguma situação que tecnicamente não condiz com a outra clínica que tu passou, né? E daí fica, às vezes, esses pais, né? Eu acho muito perdido, assim, né? Pelo menos é o que eu vejo, assim. Eu e a Magali, a gente não trabalha, né? A gente estava conversando ali antes, né? No máximo que a gente atende é o suporte 1 e dentro ali do Com algumas ressalvas, né? com ressalvas, e a gente normalmente encaminha. Então, os pais, eles ficam muito perdidos, assim, o que a gente acompanha e vê, tá, mas o que que eu faço agora? Eu levo em qual médico? Daí eu levei num neuro, né, e aquele neuro me disse tal coisa. Então, não satisfeito, vamos procurar outro neuro. E aí, óbvio que de repente, aquele outro neuro vai ter uma outra opinião, vai ter um outro olhar, né? Um outro viés técnico, Então, assim, né? assim, de realmente a gente
ter essa questão, né, que é o que o Diego estava comentando sobre a questão da família, né, de quanto é importante essa rede de apoio, de Uhum. ter um cuidado, né, dessa rede de É. apoio e dessas pessoas que estão acompanhando Isso. também, E um né. empoderamento para eles, né, a gente poder instruir também: "Olha, o que que é esperado de um programa ABA, o que que é esperado de uma terapia TCC, o que que é um programa de habilidades sociais ou grupo de habilidades", né. Uhum. Tem que ter isso, assim, isso me preocupa muito, assim, né, essa venda de pacote, esse assim: "Bom, sentou aqui na minha frente, eu olho em 15 minutos daquela criança, ele tem autismo, ele é suporte 1, tá aqui. Beijo, não me liga", né. Que isso, Uhum. né, tem que ter um olhar, assim, mais apurado, né, E das questões. bem voltada a essa questão da Magali, né, é um divisor de águas a orientação parental, porque a Uhum. família faz toda a diferença no tratamento quando a família está engajada, quando a família está sendo acompanhada por um profissional qualificado, que está conseguindo orientar, Uhum. mas eu trago uma não uma dúvida, assim, eu trago um ponto que eu acho muito importante, isso eu converso muito com a Darlise, assim, com a Lise, uma questão. É muito importante, eu acho que não pode faltar orientação parental. Eu acho que o analista do comportamento que está em linha de frente tem que estar atento para, às vezes, só a orientação parental não é o suficiente, porque a gente também precisa adaptar a orientação parental para o Para caber ali naquele nicho familiar. quais são os Uhum, recursos que esses pais têm também, devido às Uhum. demandas, né, então tem que ter esse cuidado. E aí, partindo desse olhar, assim, vem essa questão, né, poxa, até analista do comportamento que alguns muitas vezes não são psicólogos, mas eu como psicólogo sempre penso: "Poxa, tá faltando a parceria de uma psicoterapia, olha só, tem o Uhum. profissional tal, eu acho que vai ser legal trazer para o time, de isso. acompanhar vocês, isso vai agregar", então são detalhes variáveis que vão fazer Uhum. a Uhum. diferença para o tratamento dar certo, né. Perfeito. E tem desculpa te interromper, Não, assim, mas nada. rapidinho, que eu já tô com essa ideia faz tempo, assim. E tem uma questão, assim, né, além do depende grande, assim, depende também, assim, daquela dificuldade pontual da criança. Eu posso ter uma criança que começou no ABA e transitou para uma psicoterapia, né, e eu Uhum. Uhum. posso ter alguém que começou pela psicoterapia e foi para o ABA, a gente tem que ver, assim, a necessidade daquele momento, né. Então, às vezes, Perfeito. eu vejo, assim, até um enrijecimento, assim: "Não, vai ficar com ABA a vida toda", e isso não existe, né. E uma questão que eu acho que é bem importante a gente trazer aqui também, é o quanto ainda é deficitário no Sistema Único de Saúde, Tá. né, dos pais que não têm aporte Uhum. financeiro para buscar essas terapias de forma particular ou até mesmo o pleiteio frente aos convênios, né, de planos de saúde, e precisa depender única e exclusivamente do SUS para buscar, né, tratamento para os seus filhos, assim, o quanto também é deficitário Uhum. o repertório, muitas vezes, do profissional que está lá na ponta, junto com essa família, o quanto falta profissionais na equipe multi também para acompanhar esse paciente, né. Até para avaliar, né. A fila de neuro, se eu não me engano, tá com 2 anos de fila, né. Uhum. Então Nossa, é. imagina, aí a gente fala em tratamento precoce, intervenção precoce, avaliação precoce, bom, já são 2 anos de perda aí nessa filha, né. Então assim, falta muitas coisas ainda desse caminho, né, tanto de início quanto de fim, a gente falava ali de mercado de trabalho também, assim, que mais para frente é que tem eu, né, eu quero incomodar e algumas empresas com isso, mas assim, é um caminho grande que a gente tá, né, e a gente tá acordando para isso aí em 2024, mas as nossas crianças estão nascendo, crescendo, virando Uhum. adolescente, virando adulto, e a gente tá correndo contra o tempo junto com as famílias, Uhum. né. Então, assim, a nível Brasil, aí, temos um longo caminho, assim, de tudo, de pensar em tudo. E pensar rápido em tudo, né. Verdade. E pensarem junto, né, É, com todo mundo, sim, com assim. todo mundo, e vamos lá. E quando se trata de SUS, eu não quero me estender, porque eu sei que tem algumas perguntas para vocês, para nós debatermos, né. Quando se Uhum. trata de SUS, também tem uma questão que a gente diria até uma corrente política muito forte embasada na psicanálise, né. Aham. Uhum. Então, traz muito essa bagagem. Eu acredito que hoje esteja crescendo dentro do SUS pessoas, voltadas a TCC também com esse olhar mais comportamental, mas existe ainda essa divergência de abordagem. E isso, de certa maneira, quando a gente pensa num atendimento pra uma criança, para um adolescente voltado dentro do espectro, com seus déficits ali, a gente tem essa fala da colega Lizy, assim, é uma corrida contra o tempo. Uhum. Então, a gente não pode ficar mais, demasiado naquele entendimento dele tem o seu tempo, ele tem o seu tempo está passando, ele está crescendo, ele é uma criança, daqui a pouco, tá na fase ali da transição para adolescência, daqui a pouco é um adolescente. Muitas escolas e muitas clínicas já não querem mais nem atender, porque demanda outros tipos A de abordagem, a de intervenção, questões. Tá, né.
tá maior, vai demandar mais esforço físico também, porque não foi trabalhado quando era pequenininho lá atrás. Então isso também é algo que tem que estar, em pauta e tem que estar sendo discutido para que se tenha uma clareza maior do porquê dessa preocupação do prognóstico, da intervenção precoce e de estarmos agindo ali, para irmos facilitando, Lá adiantando adiante, né. exatamente. Uhum, Perfeito, muito bem. Eu acho que a gente pode dar início nas perguntas, né, Nath, que o Uhum. pessoal deixou, a gente abriu a caixinha de perguntas lá nos stories, e surgiram bastante perguntas interessantes, assim, acho que o pessoal tá vendo esse movimento, assim, e muitos pais também, dos colegas, também colegas da psico mesmo, deixando questionamentos, perguntas, para entender um pouco mais sobre o assunto, e acredito muito também para saber qual é o momento de encaminhar, será que eu atendo, será que eu não atendo, né? Então, eu vou iniciar por aqui, Nath, e aí você vai. Vamos iniciar com essa daqui, que eu achei bem interessante, tá? Por que que mudou de leve para suporte 1? Isso confunde às vezes. Por que que mudou essa nomenclatura? Posso? Pode. A gente até estava conversando, assim, antes, né, porque na verdade, assim, pensando na família, pensando nessa criança e pensando na ajuda, né, e chamando também, assim, os profissionais para esse olhar, assim, de estratégia, né, de observar qual é a demanda dessa criança, o que que precisa ser adaptado. E aí pensando em adaptação, em auxílio, né, cabe bem a palavra suporte, né. Uhum, Leveza me traz, assim, uma sutileza, uma coisa, assim, tão tênue que não cabe nessa situação, né. As nossas crianças com suporte um às vezes têm dificuldade de acessar a escola, o grupo tá lá fazendo alguma atividade, ele tá aqui no seu canto, então assim, esse caminho dele acessar aquele grupo não é leve, esse caminho tem e demanda um suporte, né, e aí Uhum. às vezes, eh, a gente pensando assim que a sociedade está olhando agora esse grupo, a gente não pode minimizar isso, né, a gente tem que esclarecer que bom, sim, o meu filho talvez não tenha nenhuma estereotipia, seja uma criança mais calma, mas demanda um olhar diferenciado, né, Uhum. demanda que assim: "Tu entendeu o que a prof disse? Eu vi que tu olhou para lá, alguma coisa te distraiu, vamos de novo", né. uhum, "Ah, tô no recreio, bateu o sinal, vem cá fulano, ó, já acabou o tempo, né, vamos lá com a prof, vamos pra sala". Então, tem que ter esse olhar e talvez se a gente fique, usando essa nomenclatura de leve, "Ah, não é leve, ele se vira, ele dá Uhum. conta", e não é isso, né. Tá lá no DSM, né, eh, é um dos critérios diagnósticos, tem que causar, né, um tipo de, não quero dizer sofrimento, assim, mas, para ser um transtorno, né, tem que causar algo a mais ali naquela um pessoa, um desconforto. desconforto, né, e um desconforto, uma mágoa, uma insegurança não é leve, não é Uhum. sutil, a gente não procura ajuda e horas de terapia para algo que a gente vai empurrar com a barriga, né. Uhum, Então Uhum. acho que mais nesse sentido. perfeito. Uma outra pergunta, né, por que dizem que é difícil diagnosticar o suporte 1? Essa é tua. Aham. Eu já entendi que eles estão ali, ó, É, a só, gente essa tá é revezando, aham, assim, aquela então cartinha do Uno. um ping-pong. É, revezar. Pode se complementando, foi bem bacana essa troca aqui com vocês, meninas. Hã, hoje, falar em difícil diagnosticar, eu penso que tem muitos profissionais que ainda têm receio, não se sentem seguros e tá ok, Aham. porque Não é sua área, às vezes, não tem aquele domínio, exatamente, às vezes é né. bom respeitar os seus limites, né. Mas tem um termo muito utilizado que antes era mais voltado até para o gênero feminino. O azul o autismo tem a cor azul pela prevalência em meninos, tá. Uhum. Uhum, Mas Tinha, hoje né, tinha que tinha, tá mudando já, perfeito. tá Hoje mudando já hoje está louco. se discutindo muito isso, justamente por causa dessa questão do mascarar. Então entende-se que isso também não é só as meninas. Os meninos também, a criança, a sua maior relevância é nas meninas ainda do masking, mas é um recurso que essas crianças acabam desenvolvendo em esconder, omitir traços autísticos. Então isso dificulta, às vezes, dependendo do tipo de avaliação que tu vai fazer.
Nós temos uma demanda muito grande e todo mundo pergunta: "Ah, mas que boom é esse que agora todo mundo é autista?". Não é que todo mundo seja autista, gente, do boom, mas é que muitas vezes passaram por esse processo, mascararam sintomas, não se discutia, não se tinha essa riqueza, esse esclarecimento que a gente tem hoje, e hoje mais velhos vêm a ter esses diagnósticos tardios, né. Então quando a gente pensa assim, é difícil, é porque tem esses detalhes, que às vezes se tu não está muito atualizado, se tu não tem uma rede de colegas para discutir, que isso é válido também numa avaliação, tu trocar com colegas algumas Isso, informações, e hã, supervisão e aí supervisão é supervisão para importante. quem trabalha com hábito, então Tem que, aí tem que, aí a gente exatamente, pode usar o tem total. que. Tem que não Tem que tem como ter. não ter, fazer aba sem ter o AT sem ter supervisão e o supervisor continuar com a supervisão dele. Então é Isso. uma hierarquia que tem que seguir. Uhum. Então só resumindo, assim, eu acho que são essa questão aí, o masking, o mascarar que dá e esse receio de alguns profissionais, eu não Uhum. sei se tu Não, e eu estava pensando, assim, também, tem um blog que eu acompanho, assim, de uma mulher, assim, mais velha, assim, autista, que ela retrata muito isso. Ela usou o masking por muitos anos e ela foi diagnosticada com ansiedade, depois ela foi diagnosticada com depressão. Então ela fez toda uma via sacra para daí algum especialista mesmo achar ela e dizer: "Olha, tô acompanhando aqui todo o teu desenvolvimento, né, e tu tem autismo, nível 1, né". E aí ela se encontrar e ela se dá conta assim: "Ai, que alívio. Não vou Uhum. precisar mais ativar esse recurso, que é o que causa sofrimento deles, né, Uhum. e vou procurar uma ajuda específica para isso", né. E eu vou perguntar pra vocês, porque, né, sou totalmente leiga, assim, né, ouvindo vocês falar, eu acho que eu vou voltar pra graduação, Supervisão, né. supervisão. Mas enfim, vocês acreditam que essa questão do mascarar nas meninas tem a ver com algumas imposições sociais do que menina pode, do que não pode? Vocês acreditam que isso contribui para esse mascaramento dos traços eu autísticos? vou ser ousado, tá. Uhum. Uhum. Eu vou responder um pouco sim, porque se a gente parar para analisar, os critérios diagnósticos do DSM são voltados para o gênero masculino. Uhum. Verdade. Eles não têm, E é uma crítica aqui, ó, pá, essa generalização de meninas e meninos. Está voltado para o sexo masculino, porque entende-se que a cor é azul na prevalência dos meninos. Então falta esse olhar que hoje está sendo discutido, isso acredito que está mudando, né. En tem que, de novo, podemos usar ele aí, tem que mudar. tem que mudar, está, mas tem que mudar. É. Então tem essa Uhum. questão. Sim, isso dificulta. E tem uma Aham. questão, assim, que o cérebro feminino, ele é mais social. Então, por mais que no autismo a questão social esteja prejudicada, as meninas vão ter um pouquinho mais dessa habilidade. E vão ter a percepção, assim: "Poxa vida, do meu grupo eu sou diferente. As gurias Uhum. não estão me convidando para falar dos meninos, eu não vou nos aniversários de 15 anos, então eu me aproximo do grupo, eu nem tô entendendo a piada, mas né, Uhum. e porque eu quero, né, acessar aquilo, né, e aí talvez aí ela comece a ser taxada também de estranha, A porque daí ela ri, a imitação é mais imitação aflorada, essa habilidade é mais isso, aflorada. ela tem uma percepçãozinha ali de: "Bom, eu sou diferente, eu vou tentar dar conta disso", Ela tá né. inserida também muitas vezes com um delayzinho ali, "opa, a colega fez tal, eu vou imitar o Vou imitar comportamento". tal. "Ah, aquele penteado ali, ó, todos os meninos olham aquele penteado daquela menina, então eu vou fazer também", né. E aí a gente entra, assim, que na época da adolescência, que é quando tem a maior demanda social, que é quando a gente vai olhar sai da família, né, e vai olhar para os pares, elas têm essa necessidade de, né. Os Uhum. meninos ficam um pouquinho mais atrás nessa parte, né. E aí a gente percebe, assim, elas fazendo muito mais esforço para É dar muito mais conta, esforço, né. exatamente Uhum. isso. E Uhum. eu acho uma coisa assim que eu levanto muito essa bandeira, né. Eu acredito que a questão a gente falou ali sobre os nossos colegas, né, de falar realmente, a gente não tem a gente estava falando assim, o Diego quando tu não estava aqui ainda, Magali, estava me questionando sobre se a gente atende ou não, né, se eu atendi ou não. Eu acho que vale muito também esse olhar, né, de assim, eu não ou não tenho de repente aquele, né, aquele conhecimento, né, específico naquela situação. Foge já, não adianta, a supervisão não está funcionando, Uhum. eu não estou conseguindo levar esse atendimento. Encaminha, Uhum. Faz. né. Eu acho assim, a gente tem profissionais aí que vai acolher, né, eu acho que hoje, principalmente, se vem aí uma onda de psicólogos realmente,
um pouco diferente do que se tinha antes, né? Assim, tem uma atualização bem nova, né? E tudo mais. Os currículos das universidades mudaram muito principalmente pós-pandemia, né? Uhum. Que nem a gente estava falando da psicanálise. Eu estudei no La Salle, e no La Salle era praticamente psicanálise, né? A gente tinha uma cadeira de TCC, que era um professor ou dois, assim, um de sistêmica, um de TCC. E hoje a gente já viu que já mudou completamente o currículo, porque se Claro. entende, se vê as coisas, né, os estudos que estão aparecendo. Então, se não vai dar conta, né, se não cabe, aquilo que a gente conversou, acho, no outro episódio, Uhum. encaminha, né? Uhum, A gente tá ali para auxiliar, a gente tá ali para acolher, né? A gente uhum. tá ali para fazer o nosso trabalho, e às vezes o nosso Isso. trabalho é encaminhar para É. quem, né? Vocês até falaram, assim, eu assisti o último, né, dos limites, né, de entender, assim, Uhum, aonde que tá o Uhum. nosso limite. E não só encaminhar por não dar conta daquela demanda, mas às vezes, assim, por esgotamento também, a gente troca, né, Diego? exatamente. Então, assim, bom, eu já fiz de tudo. Eu já busquei supervisão, eu tive estratégia, eu Uhum, sou especialista, eu domino, mas às vezes um outro colega vai ter uma outra ideia uhum. e vai ter braços E maiores vai agregar, e vai né? agregar, e tudo bem, a gente ser humilde, assim, bom, eu sou prestadora de serviço, eu tenho que prestar serviço com qualidade, eu tenho que estudar, mas eu tenho que olhar também para essa pessoinha que tá aqui, o quanto que eu dou conta, Uhum. né, e para manter as coisas bem, né, acho que isso é super Quando importante, a gente assim. fala de cuidar dos cuidadores, nós nos inserimos porque nós Aham, também somos, exatamente. né. Também. Então é interessante que eu acho que alguns espaços ainda pecam, né, cuidar o excesso de famílias que esse supervisor vai atender dentro da tua instituição, porque acabam supervisores sobrecarregados, né, porque se tornou uma questão monetária, né. É o Uhum. mercado. Então é um mercado, então É. perde qualidade, os supervisores estão desmotivados, estão cansados, não estão ganhando muitas vezes um valor, justo para Justo. aquilo que estão fazendo. Isso eu Uhum. vejo muito no mercado, tá. Então acho que são detalhes, cuidar de quem cuida e estar voltado a isso. Quando Uhum. tu vai encaminhar uma família, nós como psicólogos, né, a gente entende que estamos lidando com sofrimento humano, nós estudamos para isso, né. Uhum. Então não é simplesmente despachar, tu vai direcionar: "Poxa, eu Uhum. gosto de olha só, tem o colega tal, vou falar com o colega, vou te dar", então eu vou de mandar mãos dadas com essa família Até até o lá. Uhum. próximo profissional, e aí agora tu estás com um colega e eu vou seguir, Aham. que foi mais ou menos o que tu fizesse há pouco comigo também. Então eu acho que isso é uma obrigação nossa como profissional da área da saúde, entende, Aham. Total. meninas? Eu até acho que falando no outro episódio, né, que quem disse que encaminhar não é plano terapêutico. Uhum. Encaminhar Uhum. também faz parte do plano É. terapêutico para esse paciente, porque eu entendo que essa demanda tá para quem do meu repertório técnico, tá para quem daquilo que eu consigo dar conta enquanto profissional dentro do consultório. E isso não diminui o que eu já tenho de conhecimento, já não diminui a minha bagagem, muito pelo contrário, amplia, né, os cuidados em relação a esse paciente com outro colega, né. Em Isso. respeito contigo como profissional, com essa família que está em sofrimento e com todo o processo terapêutico, né. Eu também já Uhum, fiz encaminhamentos, porque eu acho uhum, que eu tenho que ser justo com a família, comigo e com todo o processo. Olha só, para esse Uhum. momento eu não tenho o conhecimento ou não vou ter o tempo necessário que vai demandar uhum, as tuas necessidades, eu vou ver com um colega se ele tem essa disponibilidade, e aí a gente dá seguimento para fazer essa passagem, né. uhum. Uhum. Não, Uhum. perfeito. Eu acho que essa fala ela cabe bem para a próxima pergunta, que é: temos mais crianças ou mais diagnósticos? Ela fez, Diego, a pergunta, viu? É agora que a gente levanta e sai É, correndo. boa, boa. Eu conto 3, tu Uhum. distrai, tá? Quer começar? Posso começar? A gente estava conversando um pouquinho a respeito dessa pergunta aqui. Pensando hoje nos estudos que tem, embasado na ciência mesmo, nessas pesquisas atuais, tá? A gente entende que quando saiu a atualização do número de crianças atípicas em comparação às neurotípicas, esse estudo americano foi feito em 2019, 2020. Até posso depois divulgar se vocês quiserem divulgar Uhum, para o pessoal. uhum, Esse estudo traz que foi feito esse levantamento nos Estados Unidos com crianças até 8 anos de idade. Uhum. Então, a gente hoje fala muito em diagnóstico Precoce. tardio, Tardio em também, tá. diagnóstico tardio, Ah, que sim. estão aparecendo depois com os pais, com pessoas próximas, os Uhum. familiares.
Então, quando a gente se questiona se tem mais crianças ou mais diagnósticos, no caso, né, é uma pergunta que temos dados Pra amparar, para né. amparar, só que tem muita complexidade envolvida dentro desse questionamento. Tem Uhum. muitas pessoas que não foram diagnosticadas e Uhum. continuam sem diagnósticos, tem pessoas que estão procurando diagnósticos, mas aí começa aquilo, o profissional se sente inseguro, passa para o colega se sente inseguro e aí É. fica, né. Uhum. Então e tem a questão que a gente falou também há pouco tempo do mascarar, do masking, que Uhum. também acaba dificultando, né, atrasando aí esses diagnósticos. Então, hoje poderíamos dizer que tem mais crianças? Eu diria que eu criaria assim, ó, tiraria o diagnóstico e tiraria a criança, eu colocaria que a gente tem mais informação, né. Porque que nem a gente estava conversando antes, Maravilhosa. assim, bom, Darlis, eu lembro claramente, assim, lá na segunda série eu tinha um colega, assim, que no meu ver agora, com o conhecimento que eu tenho, ele tinha talvez aí uma deficiência intelectual, né. Ele ficava aquém, assim, da turma, e eu tinha uma coisa, assim, eu brinco às vezes que eu era psicóloga, acho que desde pequenininha, porque as professoras me colocavam do lado de colegas que tinham dificuldade, né. E aí eu perguntava assim: "Qual é teu interesse?" E explicava a matéria por meio desse interesse, ou seja, usava o hiperfoco da criança, sem nem saber na época o que que era isso, e explicava e ela conseguia deslanchar, né. E aí eu tinha que ficar então com esse menino, assim, do meu lado, e eu via, assim, a letra dele, ele tinha mais dificuldade, ele demorava mais para copiar, né. Então, assim, eu era do ensino público, né. A mãe e o pai dele eu nunca vi na escola. Então, assim, de que jeito que ele vai ter o suporte necessário, né. Uhum. Que aconteceu com ele enquanto adulto, né. Então, assim, agora, quando a gente percebe uma criança com essas dificuldades, na hora a prof já chama os pais, já marca uma reunião: "Olha, vamos procurar uma avaliação, vamos ver o que está acontecendo, vamos investigar se a criança está bem nutrida, se está, né, com todas as suas vitaminas, ele está com bom sono, né, Uhum. porque eu tô vendo, assim, que ele pisca muito, será que ele precisa usar óculos?". Então agora a gente tem muitos questionamentos para dar conta da qualidade de vida daquele estudante, daquele, né, profissional, enfim. E antes a gente não tinha isso. Eu lembro que chegou um tempo, assim, que ele sumiu da escola, né, então, Uhum. assim, as dificuldades foram retirando, né, as crianças desse ambiente. E agora a gente insiste, persiste, vamos ver o que está acontecendo, e aí pode ter mais diagnósticos por aí. Hum. Pode ter mais diagnósticos, mas resumindo então, pensando assim, para não dizer o Diego fez corpo mole, não respondeu. É complexo, Temos um difícil. aumento significativo de diagnóstico, mas nós temos mais crianças que diagnósticos, porque a busca tá Tem, eu Sim. acho que mais população do que diagnóstico, É. né, exato. porque Então, tem o diagnóstico tardio também, né, Ah, e, é. tem as pessoas que talvez nem chegaram ainda, Nem né, perceberam que nem precisava que precisam de um exatamente, né, de diagnóstico. repente é É. aquele voltamos para a discussão, escola pública, eu também, e quem não tem condições, o SUS muitas vezes aham, não dá esse amparo, tem até mais tem isso. ocorrido, então eu acho que a gente tem mais crianças, acho que a gente pode pensar assim, É. temos mais crianças do que diagnósticos. Uhum, É, sim, perfeito. é E verdade. vamos linkar então com a próxima pergunta, que acho que a gente fala um pouco sobre as comorbidades junto, né, então, Uhum. o que é mais comum ter com TEA, né, é o TDAH, é altas habilidades, a gente tá comentando antes do TOD também, né, o que Uhum. é mais comum essa lista de comorbidades? Também tem um estudo que traz isso a questões de De perce mais de mais TDAH, percentual né. de as comorbidades e o que está mais em Alta, relevância, né. assim, alta vem ser o TDAH. Tem TDAH, tem o transtorno opositor desafiante, tem o DI, o déficit intelectivo, mas o que eu me Uhum. lembro que mais se destaca nessas pesquisas é o TDAH, assim, é o mais comum em ter Isso, no pela estado. agitação, né. Mas eu também, assim, eu fico pensando às vezes, na falta de estudos, né. A gente, assim, pensando assim, nível Estados Unidos, nível Brasil, a gente precisa estudar mais, a gente precisa Muito. investigar muito mais a nossa Uhum. população, falta às vezes Aqui, né, aqui aqui repertório, concordo. assim, de avaliação e com a nossa população que é diferente de Estamos lá. muito voltados aos americanos para ter esses É, dados, sendo que aqui é. está E um outra aumento coisa, significativo, né. é uma vida diferente lá do que É, aqui, A uma cultura, né, é cultura, né, então, diferente. muito linguagem. diferente. Então, às vezes, tu vai dar uma testagem, assim, aí tu lê uma coisa e tu vê que a família não acessa aquela informação, porque é diferente, né, Uhum. tem tudo isso. E eu fico pensando assim, de novo, daí entra, às vezes, no conhecimento do profissional, né. A rigidez cognitiva no TEA, às vezes, é confundido com TOD. Por quê?
né, vamos entender o que acontece. Ah, às vezes o autismo, eu vejo muito, muito, muito post no Instagram. Autismo versus, né, TDAH. TOD versus TEA. Então, né, os profissionais ainda confundem, né. Então, e aí, de novo, assim, vamos buscar supervisão, vamos caminhar em grupo para que a gente possa ir discutindo isso e cada vez dar mais qualidade, assim, Critérios no diferenciais, nosso né, dentro serviço. desses transtornos para poder ter É, uma porque ali para mim o DSM ali tem uma escrita clara, a teórica, né, então a gente tem que ter um olhar com cuidado, respeitando também ali a especificidade daquela criança, exato, né. cada criança é uma criança. Uhum. Isso, né, Sempre, que né. é cada história uma história, né, É, Aham. coisas escritas ali, né. verdade. Muito bom. Puxando um gancho em relação a isso, o AT na escola, é lei? Como que a gente reivindica? Boa. É uma caminhada também, né. Ó a cara dele. É uma caminhada e isso muitos planos não estão nem querendo mais cobrir, né, porque eles estão se defendendo com a questão do rol da ANS. É polêmico isso, Então né. tem uma polêmica muito grande, tem escolas que aceitam, tem escolas que não. Muitos médicos direcionam para Uhum. ser na escola a necessidade, e aí tem escola que simplesmente não aceita. E aí os pais acabam se obrigando ou a trocar de escola, alguns ainda dão seguimento e entram com uma questão jurídica, e aí conseguem Outros têm a sorte de conseguir é sorte, né, de conseguir um um monitor monitor, adequado, que pega junto, que às vezes Exatamente. aceita essas trocas com os profissionais, né, porque a criança nunca anda sozinha, e mas a um família também não, tem detalhe uma equipe, né. importante, né, Lizy, monitor não tem o conhecimento e a qualificação do acompanhante terapêutico, que Uhum. vai seguir Exato. Não, não tem, por isso que eu o disse assim embasamento científico é. necessário ali São serviços para diferentes, assim, acompanhar. né, por isso que eu disse Não, sorte não, também, né, concordo, porque é uma sorte, assim, de existem. achar e tu ainda tem que ter a sorte da pessoa ser interessada, engajada, Uhum. né, de querer buscar aquela criança, bom, ela tá ali no canto, ela pegou a mola maluca e tá todo mundo estudando matemática, e dela: "Vamos lá, vamos fazer o seguinte, você faz 2 continhas e depois eu te dou a mola maluca", né, e aí Uhum. fechou, e engajou E aquela criança, trouxe para o O grupinho, AT na né. escola é o nosso calcanhar de Aquiles. eu acho assim, eu trabalhei 2 anos como monitora em escola, né, então tem um pouco de propriedade para falar disso, Ah, olha né. aí, vamos escutar ela. Exato. Então, assim, o que que acontece, às vezes eu na época já cursava psicologia, eu fazia estágio, né, e não era estágio obrigatório, era estágio remunerado. Mas o que que acontece também que a gente vê muito eu, uma monitora, tinha Bah, que para dar vários. conta de mais ou menos 12 crianças. E essas Nossa. doze crianças, eles não estavam na mesma sala. Então, qual é a qualidade do trabalho que vai ser ofertado, né, sendo que se tu for parar pra pensar hoje, aí a gente olhando, a aula começa o quê? 7h30, vai até o meio-dia, mais ou menos isso, e tu ter um monitor para atender várias turmas. Como Uhum. eu era da área da psicologia, eu me lembro muito dessa frase: "Ah, a gente vai botar esse daqui pra Nathalie, porque, né, tá ali uma criança com um transtorno opositor, tá ali um TEA, alguma coisa assim, e daí joga pra Nathalie". A Nathalie que lute. A Ah, Nathalie que que lute, lute, que vive nos exatamente. 30 para dar É, conta. Mas eu assim, eu tinha às vezes 45 minutos, porque era um tempo de um período, porque eu tinha outras crianças. E gente, quarenta é e cinco impossível. minutos a gente sabe que às vezes É. é impossível fazer um trabalho dentro de uma sala de aula, que porque eu era da escola pública, né, Uhum. então tu imagina como é que não era aquele ambiente, né, até a gente envolver aquela criança ali, também não tinha suporte da escola, se tinha: "Ah, tem que dar um material diferenciado". "Ah, mas ele entende". "Tá, mas é direito dele, né, Uhum. como é que a gente vai fazer? Como é que vai conduzir?". Mas tinha aquela coisa assim, né, eu era monitora, então eu tinha que esperar vir da professora ou do professor a atividade para que eu pudesse trabalhar. Né, e era aquela coisa no cantinho da sala. Ah, Então, tipo é. assim, tu pega o fulaninho, né, aquela famosa inclusão, isso me Aquela incomodava de arrepiar, muito. assim, né. Tu É. pega aquele fulaninho lá e tu senta lá no final com ele. Daí tu para a aula, todo mundo para,
Porque daí tu pega a atividade, tu pega o fulaninho que tá no lugar dele Uhum. e tu leva ele lá pro fundo pra fazer uma atividade. Nossa, muito triste, muito É que as triste. escolas é um capítulo à parte, né, gurias? A gente precisaria de um A gente podcast precisa só pra falar. Questão do PEI, que se a gente for Ih, entrar, vai não. se Ih, estender. vai dar Uma quebradeira. escola, por Não. lei, tem 30 dias Uhum. após o primeiro dia da criança atípica na escola para apresentar um PEI. As escolas não fazem É. isso. Não, não, Então, não. tem vários pontos que eu acho que dá para marcar um outro encontro É, aí eu pra acho que, falar. eu acho que escola e SUS é um capítulo à Né? parte, porque são serviços em esgotamento, serviços que precisam mudar, mas como? Com que recursos, né? Uhum. Então, é Eu algo fiquei aí. pensando agora, né, na Nath falando ali 45 minutos, que às vezes 45 minutos é o que tu leva pra organizar um paciente. Exatamente. E se ele Uhum. desorganiza por uma situação ao X, tu vai levar esse tempo pra organizar ele, terminou de organizar, você tem que ir pra outro, fazer outro aluno, Sim, você nem sim. conseguiu acompanhar Ou ele, levou no nada. banheiro, né? Tá, levou no Uhum. banheiro, a criança estuda lá no segundo, o banheiro é no terceiro. Uhum. Às vezes era o período todo, e daí aquela criança tá perdendo ali, e daí o que Uhum. acontecia, né? É aquela coisa, exatamente, te vira, sabe? Te Tá. vira, Uhum. porque eu iria sair dali, aquela criança ia ficar com aquele material incompleto, não teria ninguém, porque também, assim, a gente sendo realista, a gente sabe quantos alunos tem numa sala, então não adianta a gente só colocar, o problema tá aqui, ali, ali. Não, é Uma complexo. professora não me iria dar conta. Se eu que estava Hum. ali para atender exatamente aquela criança já não conseguia dar conta pelo tempo, né, da organização, tu imagina. E daí eu me lembro que na época tinha, assim, alguém que auxiliava, alguém que normalmente uma família que tinha uma condição financeira melhor, que tinha um atendimento, privado, e que daí Uhum. entrava com via judicial para fazer o pedido de um monitor contratado somente Pra para aquela aquela criança. É. Diagnóstico de suporte 1 e queixas de dificuldades com barulho. Se usa os abafadores, não se usa os abafadores? De preferência, sim, né? Sim, E, sempre, e como tu sempre. havias comentado antes, e não só para crianças dentro do espectro, mas para outros transtornos também ali que tem as suas questões, muitas vezes que a gente fala que isso pode ser até uma questão sensorial, né? É. E pra mim essa pergunta me soa assim, agora que tu tá de óculos, pensei nisso assim, vou usar óculos ou não vou usar? Eu tenho essa demanda, eu não enxergo bem, eu preciso pra mim acessar o quadro, eu preciso do óculos, né, a gente não discute isso, a gente vai, né. Uhum. Então acho É um que incômodo e a gente tem que adaptar esse ambiente muitas vezes para receber, né? é uma adaptação Uma válida. discussão muito grande, né? Estamos sempre pensando em adaptar a criança para estar nos ambientes, mas nós precisamos adaptar esses ambientes, as pessoas para receber também Uhum. essas pessoas atípicas, né? Então tem que ter Uhum. esse cuidado também até no trabalho que a gente faz, né? É. Então a nossa briga diária, né? É É o mostrar que esse dia pessoal está aqui, e a que sociedade é eles para precisam todos, é também se direito de adaptar. todos, né. Perfeito. Então isso. E atendimento em casa, funciona ou não funciona? Posso? Depende. Vou botar já o meu depende bem Depende. grande. Complementa, posso responder? Claro, vai. Ah, funciona, mas funciona por quê? Quando a gente vai avaliar isso é importante, quando chega uma criança, uma família, nós temos que entender a demanda. Como é que é o Uhum. funcionamento familiar, quais são as necessidades, os déficits dessa criança, como é que a gente vai avaliar essa criança e a partir dessa avaliação, que vai corroborar com as narrativas dessa família, nós vamos entender qual é o melhor ambiente para se atender essa criança. Muitas vezes em casa funciona, mas às vezes não é em casa que está precisando. É num ambiente Perfeito. escolar, é Isso. as externas que precisam ir em Num shopping, determinados num locais, aniversário. sociais, É. então tem que ter, isso bem claro quando vai fazer uma avaliação. Eu tenho uma criança que na escola tá tudo ok, e em casa tem as suas dificuldades. Uhum. Então entende-se que é em casa que a gente precisa trabalhar, e estamos trabalhando. Uhum. Então é como a Lizy também trouxe, assim, vai depender do teu entendimento das necessidades realmente dessa criança. Isso. E às vezes, assim, tá tão desorganizado, muito desorganizado em casa, que a gente nem consegue acessar. Tem que Tem que Aham. botar num ambiente neutro, na clínica primeiro, mais organizado, para perfeito. daí começar a intervenção, E aí que né. a gente fala de intervenção muitas vezes do hábito, eu vou puxar sempre para o hábito essa Não, discussão, fica né. É aí, isso né, mesmo. somos só. Atendimento um para um, né. Uhum. A gente Uhum. cria uma rotina, estrutura uma rotina para trabalhar com essa criança, a gente
tenta tornar o mais minimalista possível, muitas vezes a Os diminuição, estímulos, retirada né? de estímulos desse ambiente, para então vincular, que não existe terapia sem vínculo, eu acho que essa é a nossa base, né? Criar vínculo com essa criança. Então vai ser como tu disseste, primeiramente na clínica, criar vínculo com essa criança para então poder passar para casa e a partir daí conseguir ir direcionando e trabalhando com elas necessidades. Eu tô me rindo aqui porque quando eu fui até pra praia. Olha aí. Tava lá eu aqui, vá, protetor solar e dando tudo assim. E acho assim, Maravilhosa. pra gente fechar, né, Magali? Se a gente pudesse, que a gente ficava aqui a tarde inteira conversando. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu queria, assim, que por vocês mandassem um recado, assim, para quem tá nos assistindo, né, Nath? Mas, É, mas antes eu acho que é a última pergunta polêmica, tá? tá, Acho- bora. Ai, 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 ai. Acho que ela pegou lá Eu do tirei da minha fundo. mente. Não, brincadeira. É uma pergunta que tem aqui, mas que eu acho importante, que a gente estava conversando antes, tá? Pra gente finalizar. Quem fecha o diagnóstico? Eu ia livrar vocês dessa, viu? Ela que botou vocês na faltou. fogueira Mas eu agora. acho que é uma informação muito Muito importante, por importante. isso que eu É. acho que não dá pra O faltar. que é o combinado atual? Perfeito. Se combinar direitinho, Hoje, ninguém briga. agosto de Briga, 2024. né? Pra ninguém sair quebrando, nós não Perfeito. queremos ser, né, ser cancelado, pra todo mundo é cancelado, Deus Não do livre, cancela. né? Ela, Então, por favor, não nos cancelem. Então, cancelem, tá? Galera da psicanálise, a gente ama vocês, Tem né? respeito pelo trabalho. Nós trabalhamos todas as abordagens, né? Mas Maravilha, algumas gente. coisas, Algumas coisas servem, outras não, como tudo na vida. isso, e algumas coisas servem para os pais. Os pais, Tá? perfeito, Fica aí, perfeito. hashtag fica a dica. Então, vamos lá. O que acontece, então? O combinado atual, né, de legislação, né, a gente tem que estar sempre se atualizando aí, né, no nosso CRP, né, nos conselhos e tudo. Atualmente é o neuro que fecha, né, que bate o martelo, né? A gente, enquanto psicólogo, então, faz a avaliação, avalia repertório, avalia QI, avalia nível, né? Então, que a gente já conversou ali. Então, esquece aqui, tá cancelado a partir de hoje, essa palavra leve aí, isso não existe. Então, nível de suporte é nós que vamos investigar. Fazemos ali os nossos documentos, né? Então, laudo tem o quê? Hipóteses. Levantamos a hipótese. Que daí que nem os encartes lá do Instagram, é TDAH ou é TEA, né? Fazemos ali, encaminhamos para o neuro que vai bater. Por quê? Porque o diagnóstico hoje, e eu também sempre explico isso para as famílias, além de autoconhecimento, ele serve também para acessar direitos, né? Então, assim, o AT na escola tem que estar prescrito ali, né? É um direito. A adaptação, o PEI, tem que estar descrito ali, né? E aí o CRM, ele tem um peso maior nessas questões, né? Muitos documentos, acesso de defensoria, eles pedem CRM. Adaptar o material no ambiente pedagógico, em todos esses direitos, por isso que a gente briga muito, às vezes se escuta colegas falando, estão banalizando o diagnóstico, não, pelo contrário, estão assegurando que essas famílias tenham seus direitos Acessados, exatamente. garantidos ali, né? E aí Isso é importante. vale também, né, para linkar tudo assim, a orientação parental para esclarecer isso para as famílias, né? Então, assim, o psicólogo, ele fica muito junto, assim, além de fazer essa orientação. Para mim, assim, o trabalho do psicólogo é a colinha, né? Ele cola a família com a escola, ele cola a família com a equipe multi, ele cola com o neuro, né? Ele esclarece, ele é a base. É um serviço muito importante. E aí a gente tem que ser responsável também, né, por essa importância. Então, respondendo resumidamente, Ok, obrigada é o por neuro, pensar. é o neuro, tá? Nos Estados Unidos se aceita que psicólogos, mas como a gente fala, são culturas diferentes, possam dar ali. Aqui tá acontecendo coisas diferentes, a gente E acho usa válido, aqui. né? A gente, como psicólogo, sempre que faz uma avaliação, nós levantamos a hipótese diagnóstica. Entende? A gente usou os instrumentos necessários que a gente entende que são fidedignos para aquele momento, para aquela pessoa, e a partir daí tem a hipótese diagnóstica que vai se direcionar e vai se trabalhar em cima disso. Mas vai ser o médico, né, que vai vir ali e vai dar o canetaço final. Então tá, gente. Eu queria que vocês mandassem um recado, assim, para aquela mãe, para aquela tia que tá lá assistindo o podcast agora, vendo vocês falando, né, lindamente sobre o autismo, trazendo tanta informação nessa quarta-feira para nós aqui. Tô vendo meu filho, tô vendo alguns comportamentos que destoam um pouquinho dos primos, dos colegas da escola. Qual o caminho? O que que eu faço primeiro? Por onde que eu vou? Tá.
Primeiro, assim, eu escuto muito, muito isso das mães, assim: "Ai, porque eu era mãe louca, porque só eu enxergava e tal". Então, assim, as cuidadoras, né, as mães que sempre vão perceber primeiro, não adianta. Então, mães, tá, por favor, primeiro acreditem no instinto de vocês, né. Deu a pulga atrás da orelha, vai. "Ai, ele tá diferente, ele tá chorando demais, eu vejo que ele se perde nas brincadeiras, sentiu alguma coisa estranha". Tempo vai dar qualidade de vida, então procura A antes. fala A atrasou, fala atrasou, que é um não Desfraude. marcador existe não bem existe, né, significativo. de novo, X proibido, não existe essa coisa de cada criança tem seu tempo. Nós Perfeito. temos marcadores de desenvolvimento, eles precisam ser acompanhados, porque isso garante qualidade de vida. Garante que se eu Uhum. começar a minha intervenção agora para a comunicação, ele não vai ter um atraso na aprendizagem, ele não vai se desregular em outros momentos, porque uma coisa vai puxar a outra, né. Quanto Uhum. mais tempo ele ficar nesse sofrimento, mais coisas ele vai adquirir de atraso, E Uhum. né. comportamentos disruptivos começam a surgir a Começam partir daí, né? por Tá em aí. sofrimento, a comunicação Isso, começa a ficar inadequada. isso. Então, Uhum. eu sempre falo assim: sentiu que tem algum atraso, vai no neuro, marca fono e marca psico. Já começa por aí, né. E aí depois o resto, os outros profissionais aí vão instruindo, vão organizando, né. Uhum. Muito agitado, tô vendo que tem demandas, motoras, marca neuro, marca fono não, marca TO e marca TO, físio, né. Então Uhum. assim, marca. Né, o melhor que o de pior que vai acontecer, ele diz assim: "Não, não, né, não tenho, Não tem. não observo alguma questão, mas pelo menos tu fica tranquila de ter essa informação". Mas Uhum. pode acontecer o contrário: "Olha, vamos desde já colocar nas intervenções, porque sim, ele está com uma demanda do neurodesenvolvimento", né. Perfeito. E aí, se esse for o caminho, não tenham medo, não recuem, as coisas se organizam, porque às vezes a gente escuta e o medo trava, né. E aí, Uhum. de novo, vamos lembrar, não existe essa coisa de cada criança tem seu tempo. Vamos buscar auxílio. Perfeito. Gente, que maravilhoso. Maravilhoso, né, Nath? É, que nem a gente Foi estava falando, né, se pudesse ficava aqui a tarde tarde toda. toda. Muito bom. Mas eu acho que, a gente pode deixar aí para o pessoal, a Liz e o Diego deixarem o arroba deles, né, eu acho que Uhum. o que não foi respondido, Ai, Ah, a galera sim. busca é lá. vocês lá nas as redes pessoas busquem. sociais, né. A gente também vai deixar, a pessoa que está nos vendo pelo YouTube, a gente vai deixar linkado ali nos Os comentários o perfis. arroba, os perfis deles, para vocês poderem fazer contato tanto com o Diego quanto com a Lizy. São ótimos profissionais aí dentro do autismo, tenho certeza que vocês vão estar super bem amparados, tá. Então, mais uma vez, Diego, Lizy, foi um prazer receber vocês aqui nessa tarde, estarem aqui Igualmente. conosco. Vamos marcar outro, porque eu acho que ficou Ficou muita ficou muita coisa, coisa, né? né? Ficou muita coisa ainda eu pra acho gente que é falar. muito assunto e pouco tempo. Exatamente, né? Eu acho que vale umas 2, 3 horas aí só pra gente falar sobre isso. Sim. E tenho certeza que quando o pessoal começar a acessar o vídeo lá, vão começar a pipocar perguntas e a gente vai ter que marcar um próximo. Vamos ver. Isso aí. O prazer foi todo nosso, né, um enorme prazer em Um estar enorme prazer. aqui. Acho que essas trocas enriquecem e trazem aí informação, disseminam informação atualizada, né, orientando, dando suporte para essas mães, para esses pais, para esses cuidadores de maneira geral, né. E ficamos à disposição também, como vocês falaram, vão divulgar ali Uhum. os nossos perfis, né. Então, surgindo dúvida, por favor, contatem-nos. E existem tanto outros profissionais maravilhosos no mercado aí, Uhum. e vocês vão poder proporcionar esse momento muitas vezes. Um agradecimento especial aí aos nossos patrocinadores, EP Mídias, onde é gravado aqui os episódios do E Agora Psi, Nida Garden, que deixa eu e a Nath aí mais bonita nesses episódios. Hoje acho que tu tá fantástica com esse Tô verde. maravilhosa, né? Eu adorei. Eu adorei Né? esse blusão aí, top. A Paloma Ross, que é o nosso marketing, né? Que deixa vocês atualizados lá na nossa página do Instagram, do YouTube, do Spotify, né? Temos a MF Psicologia, Isso. né? Minha clínica, a clínica do Fagner, E Fagner, agora que eu é vou o puxar, Humanizar, né? né? Eu vou puxar pra saber que é o Humanizar, né? Então, Tá, gente. ficamos por aí hoje, então. Né? Ficamos por aqui. Até o próximo. Agora assinamos de novo. Aê!